Olá, bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, Marília. Bom dia, Adriele, Eduardo, Enzo, Esté, Gabriela, Isaac, meu querido amigo, Isabela, o João Lopes, Maria Clara Feitosa, tudo bem? Pedro, Viviane, bom dia para todos. Jovens, estamos iniciando um novo ciclo. Terminamos reações. Aproveitando a praia, isso aí. Tá bem pertinho aqui, no fundo do quintal de casa, ó, não fazendo nada, né? Então, nós concluímos reações orgânicas e a gente vai falar no conteúdo também muito importante do Enem, que for fazer o Enem vai encontrar muito dessas questões, que é justamente polímeros. Os polímeros são macromoléculas, né, que são formadas de maneira sintética, natural. Só ressaltando antes de iniciar que esse roteiro está no sala de aula e também no CADES, coloquei no CADES, né, para poder todo mundo ter aí arquivado seu roteirozinho semanal. Então, esses polímeros, eles fazem parte do nosso cotidiano, então tudo que nós consumimos, de vestimentas, de utensílios, estão relacionados aos polímeros, então é importante que a gente conheça. Nós temos eles de natureza, né, os chamados polímeros naturais, e temos os polímeros sintéticos. Os naturais, eu vou falar posteriormente, né, nosso livro capítulo faz o processo contrário, primeiro fala do sintético, depois dos naturais. Os naturais são os carboidratos, são as proteínas, né, são os aminoácidos, são os lipídios, eles são considerados aminoácidos naturais. Isso daí vocês já observam muito na biologia. Bom dia, meu grande amigo Isaac. Vocês observam muito isso na biologia com os professores Rodrigo Francisco e Jean. Né? Vocês já veem muito isso eles falando sobre a chamada bioquímica, né? Ou as biomoléculas. Então, falando de polímeros sintéticos, eu posso citar para vocês o poliéster, eu posso citar para vocês o Kevlar, o Teflon, posso citar vários e vários polímeros que nós usamos no nosso cotidiano, mas eu vou dar início a vocês para mostrar como é que essas reações acontecem e que tipo de polímero é esse, se são polímeros termoplásticos ou se são polímeros termofixos. Enfim, nós temos aí algumas expressões para serem trabalhadas diretamente, ok? A Ana Letícia acabou de entrar, seja bem-vinda, a Isabela está aqui, então todos que estão, sejam muito bem-vindos. A aula está sendo gravada normalmente, e esse material eu vou disponibilizar para vocês também no sala de aula, tudo bem? Então vamos lá, vocês estão vendo aí os principais conceitos que vão ser trabalhados, ó. A questão da polimerização. Essa polimerização, ela não deixa de ser uma reação orgânica, ela é uma reação orgânica. Eita, perdão. Ela é derivada do que nós chamamos de monômeros, que esse monômero é a menor parte formadora, né, do polímero. O polímero, que é a chamada macromolécula. Então, é uma molécula de cadeia longa e massa molar também na mesma proporção. Então, eles podem ser polímeros de adição, que é o que nós vamos trabalhar agora, né, que é uma categoria, ou pode ser polímero de condensação. Nesse polímero de adição, é a própria reação que nós trabalhamos no conteúdo passado, reação de adição, onde nós teremos aí a ruptura da ligação π. Lembra que a gente rompe a ligação π e faz novas ligações? E temos esse processo aqui de condensação, que também é conhecido aí por reação de eliminação, que é um outro conteúdo que já trabalhamos. A eliminação é formação de ligações π. Eu vou formar ligações π depois que eu elimino alguns elementos, né? Copolímeros, o que vem a ser copolímeros, são polímeros formados por monômeros iguais. Então, os monômeros que são iguais, eles são chamados de copolímeros, porque nós temos, na verdade, eu vou me retratar,
É o homopolímero que é igual. Copolímeros são monômeros diferentes, tá? Isso acontece aonde? Na formação do PET, na formação do nylon, na formação dos coletes à prova de bala, que são chamados Kevlar, enfim, todos eles correspondem a essa reação aqui, ó, de condensação. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Polimerização é a reação que em pequenas moléculas denominadas monômeros, então tem monômeros que vão se unir, né, vários vão se unir e vão produzir a macromolécula, que é o polímero. Então, micromoléculas vão se unir formando macromoléculas. Então, essas moléculas, elas são menos ramificadas. Então, nós temos interação de ramificação ou outras não. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Todo mundo já ouviu falar aqui do pneu vulcanizado. O pneu vulcanizado, ele foi descoberto por um cara muito famoso chamado Michelin, né? O Michelin é o sobrenome dele. É um francês. Então, todo mundo conhece a marca Michelin de pneus, onde essa marca vinculou-se especificamente à produção da vulcanização. A vulcanização nada mais, nada menos é do que a presença de enxofre formando uma estrutura tridimensional. Esse enxofre ele se liga em todas as direções. Ele está em contato direto a estruturas vizinhas, fazendo com que aumente a durabilidade desse pneu, né, no caso essa borracha, aumente a durabilidade dessa borracha, que diminua a questão aí da abrasividade, ou seja, do atrito, né? Que ela perca parte da sua estrutura com atrito. E isso tudo foi descoberta desse cidadão Michelin, que definiu especificamente esse processo aí de vulcanização. Tá ok? Que não deixa de ser um polímero, uma polimerização. Então, veja só. Monômero. Como é que eu represento especificamente o polímero? Eu tenho aqui um monômero, uma quantidade X de monômeros que vão se unir, né, através de pressão, catalisadores, aquecimento, enfim, e vão produzir o polímero. Que o polímero, se trocar em miúdos, seria assim, né? Seria Na, que seria o monômero, formando o Azinho aqui, ó, e o N do lado. Esse N do lado é para indicar a quantidade de polímeros que eu tenho. Uma cadeia longa, uma cadeia de alta massa, uma cadeia de alto volume, pela união de pequenas partes, que são especificamente os monômeros. E nós vimos que pode ser os homopolímeros, que são monômeros iguais, e os colopolímeros e os copolímeros, que são monômeros diferentes, que também vão se unir como se fossem correntes, produzindo uma cadeia longa, a macromolécula. Então é mais ou menos isso que vocês estão vendo, né? Ó. Aqui nós temos o etileno, ou eteno, né, que vocês viram, inclusive, isso com Jean, falando do gás do amadurecimento, né, das frutas, o gás etileno, que é o mesmo eteno. Et2, vocês conhecem isso comigo, não tem como errar, né, ó, 2 carbonos, que tem ligação aqui específica com os hidrogênios. Então, isso é o eteno, ou etileno, que possui ligação dupla aqui, e a quebra dessa ligação π vai fazer a formação desse polímero. Vai produzir esse polímero aqui, né? Onde eu vou ter hidrogênios ainda, ó. O que foi que aconteceu? Eu abri 2 novas ligações, porque bem que eu tinha o quê? Eu tinha uma dupla. Então, essa dupla se rompe e abre essas novas ligações. Então, eu estou pegando aqui os monômeros, ó. Os monômeros estão aqui, ó. Sem estar unidos, eles não estão em contato entre eles, mas quando eu rompo as ligações π, o que vai acontecer? Eles passam a ter contato. E aí, quando eles têm esse contato com a estrutura vizinha, eles produzem o polímero. O polímero é isso aqui, é essa união de monômeros. Então, os monômeros, eles tendem a se unir, eles tendem a formar conexão com essa ruptura da ligação π, por isso que a reação é chamada reação de adição. Então, nessa ruptura, eu vou unir aí vários grupos que são iguais. Vocês estão vendo que eles são iguais, né? São iguais, estão se unindo, formando aí um polímero ou um homopolímero. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver direitinho a imagem aí, então? Tá dando para visualizar direitinho? Tranquilo? Vocês estão conseguindo entender o que eu falei, né?
Eu posso prosseguir, então, posso? Qualquer coisa me dê o aval aí no chat, que eu estou aqui ligado. Meu grande amigo Eduardo José. Vamos lá. Vamos prosseguir. Polimerização, nada mais nada menos é do que a ruptura da pi, como eu mostrei para vocês. Os monômeros estão aí bonitinhos, próximos, só que não estão em contato. Só vou conseguir produzir e formar um polímero se eles se tocam. E para se tocar, eu tenho que ter ligações, que eu tenho um que a dupla vai fazer assim, ó. Ela vai abrir para outros compostos se ligarem como se fossem correntes mesmo, produzindo aí o polietileno. Onde é que eu encontro o polietileno? Nas sacolas plásticas. Tem uma sacola plástica aqui, ó. O copo descartável é produzido por esses monômeros, né? Pelo etileno ou eteno. Ele é produzido e forma o poli. Esse poli vem de vários, né? Eu tenho vários grupos aí, eu tenho vários grupos produzindo esse composto. Vou romper a dupla, a ligação vai abrir, ó, uma ligação para cá, ó. Elas abrem, né, para poder se ligar aos outros grupos. E aí ela vai produzir o polímero lá no final. A sacola plástica é com isso daí, né? Aquela sacolazinha que a gente utiliza para colocar lixo, não mais para, né? Geralmente a gente utiliza para colocar o lixo, enfim. Temos hoje, falando de química ambiental, nós temos hoje a reação específica aí aos chamados sacolas biodegradáveis, né? Para a gente poder fazer essa relação direta. Verdade? Então, vamos falar de alguns polímeros de adição, ou polimerização de adição. Vocês conhecem esse daqui, né? Ó, o PVC. Também conhecido como tubo de conexões tigre. Não, tô brincando, a propaganda não, né? Mas o PVC, ele tem uma estrutura muito interessante. É o chamado policloreto de vinila. Policloreto de vinila. Ele tem a presença específica do cloro, né? O cloro faz parte. Esse policloreto de vinila é o que nós chamamos de nomenclatura usual, né? E esse cloroeteno já faz parte da nomenclatura IUPAC, ou nomenclatura oficial. Onde vai aparecer aqui, mas já vou adiantar. Nós temos isso aqui, né? Ó, nós temos a presença específica do cloro ligado diretamente a essa cadeia insaturada, onde ela vai romper a ligação π e vai abrir novas ligações. Aqui é o monômero, né? Aqui é o chamado cloroeteno, é o monômero. É a pequena parte. Ele só vai ser policloreto quando ele se transforma no polímero. Quando ele vem na transformação do polímero especificamente. Então, vocês estão vendo aí a mesma reação que eu tinha feito para vocês. Aqui é o monômero, onde vai romper a ligação π, abrindo novas ligações e produzindo aqui, ó, o policloreto de vinila, que é o PVC, e que tem uma cadeia enorme. Ele tem N funções, né? Quem lembra do congruite, que é aquele cano sanfonado que é colocado na parede, né, para colocar fiações, eles são ignífuga. O que é isso? Eles impedem a propagação de chama. Então, o PVC, pela presença do cloro, tem essa propriedade, né? Tem essa resistência. Se pensou muito nessa questão da praticidade dos polímeros, só que devo ressaltar a vocês que não se pensou diretamente na natureza. Porque um saquinho desse de polietileno, que eu mostrei para vocês no início, né? Uma sacola plástica dessa, ela tem miseravelmente 5.000 anos de existência aqui na face da Terra. Para ela poder começar a se degradar, ela vai ter que ter essa quantidade de tempo. Né? Vocês notam, inclusive, que o PET, a garrafa PET, que foi novidade na época que foi descoberta, na época da sua transformação, que não se pensou de como ia se tratar o excesso dessas garrafas que são jogadas aí a todo instante, né, entupindo aí canos, entupindo tudo aí, bagunçando a natureza. O fato é esse. Não se pensou nessa relação. Então, tem muito dos polímeros que nós não conseguimos reaproveitar, que não são reaproveitáveis, né, que não são recicláveis. E essa é uma das
é um dos estudos aprimorados da química. Hoje nós temos a disciplina chamada Química Ambiental, que no próximo ano vocês vão ver isso daí, né, na direção de como se trabalha o processo de reciclagem. Como se reciclar esses polímeros, um deles é o PVC. Hoje eu posso utilizar o cano para muitas coisas, né? Eu posso utilizar o PVC para muitas coisas, não só especificamente aqui a relação de tubos e conexões, mas também para estruturas, mesas, enfim, temos muitos materiais para serem reaproveitados e reutilizados do PVC. Então vamos ver outro aqui, outro polímero de adição, que é o Teflon. Vocês sabem o que é o Teflon? Teflon é aquela panela antiaderente que a mãe de vocês tem, que ela manda vocês prepararem lá um alimento, e se você arranhar aquela partezinha de dentro da frigideira, eita, aí tem confusão, né? Mamãe falava assim para mim, se tu arranhar essa panela aí, tu vai apanhar, se acabou. Porque ela é antiaderente. Ser antiaderente é justamente não precisar de colheres ou até mesmo de óleos ou gorduras para poder fazer o preparo dos alimentos. E esse Teflon é um material que tem a presença de flúor. Então, quando a gente, na verdade, o nome comercial dado ao Paulo aí, o Eduardo aí, é o PTF, né, que é o politetrafluoretileno, porque ele tem 4 estruturas de flúor no elemento, né? Então, 4 estruturas. Então, elas não dão essa resistência, elas vão dar essa aderência, né, ao material. Então, não é só nas panelas, também são utilizados em vazamentos, né? Os vazamentos de água, de torneira, se usa um plásticozinho branquinho, no rolinho, que você já deve ter visto o pai de vocês utilizar um desses. Aquele material é o Teflon. Então, veja aí, ó, muito utilizado como revestimento antiaderente, em panelas, do seu baixo coeficiente de atrito, alta resistência química e térmica, e ela também está relacionada aí ao que eu acabei de falar para vocês, nas partes hidráulicas, né? É o tetrafluoretileno, que tem essa estruturazinha aqui, ó. O que eu falei para vocês é esse, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui que vai colocar nas torneiras para impedir que ocorram os vazamentos. Então, eu tenho tetrafluor, tenho 4 moléculas de flúor na cadeia, onde aqui também vai haver o rompimento da ligação π, e vai produzir esse polímero, que esse PTFE já não se usa tanto, tá? Já não se usa tanto essa abreviação. Geralmente, se trabalha muito com o nome Teflon mesmo, tá? O Teflon é muito mais relacionado à sua abreviação, que seria o poli, né? Politetrafluoretileno. Poli é sempre o acréscimo, é sempre a formação do polímero em questão. Tem o PS, que é o poliestireno. Nesse poliestireno, a gente tem aí a formação do isopor, né, que é o nome específico para o isopor. Nesse material também de adição, também eu tenho características de adição, veja aí, ele só vai inflar, ele só vai ter essa expansão quando houver injeção de gases. Então, vai ter gás aqui específico no isopor, fazendo com que ele tenha a sua principal função, que é manter aí a temperatura, né, que é o chamado isolante térmico, e também é isolante de sons e atritos, choques. Você compra aí uma geladeira, uma TV, ela vem com isopor revertindo para evitar que ocorra choques, porque tem expansão gasosa dentro, então facilita, né? Só que nunca se pensou no depois, quando eu comprei essa TV, quando eu comprei essa geladeira, o que é que eu vou fazer com esse isopor? Nada. Não tem um reaproveitamento. Hoje, se usa muito isso, ó. Vocês não viram, mas se eu pegar cetona pura, se eu pego aqui cetona pura, que é a propanona, e reajo ela com o poliestireno, o que é que vai acontecer? Ela vai liberar o gás existente lá vai ser liberado, e vai ficar só um líquido. Esse líquido do isopor, ele pode ser reaproveitado, eu posso reaproveitar, posso transformar aí em um utensílio, em um porta-lápis, eu posso fazer esse reaproveitamento. O problema é porque essa cetona tem que ser o quê? Pura. A que as meninas compram lá no seu Zé, de R$3,50, não vai funcionar. Não dá para fazer aí o processo de transformação, de reaproveitar esse isopor. Então, veja que aqui também
é um polímero de adição. Eu tenho aqui a dupla ligação que vai ser rompida e vai abrir novas ligações, mostrando que nós temos esse polímero, que é o PS, né? Poliestireno. Um detalhe importante sobre esses polímeros, esses de adição, eles são todos polímeros lineares. Porque nós temos polímeros lineares e temos polímeros tridimensionais. Esses tridimensionais são diferentes dos lineares porque eles são ramificados. Ainda digo mais, esses lineares, eles também podem ser ramificados. A diferença dessa ramificação para a tridimensional é que ela não pode ter contato direto com outra estrutura vizinha. Se ela tiver contato direto com a estrutura vizinha, ela não é mais linear, e sim tridimensional. Então, nós temos aí mais um exemplo específico de um polímero de adição. Vamos ver aqui uma reação de polimerização de condensação, como é que funciona. Ó, você já ouviu falar do poliéster? Quem já ouviu falar do poliéster aí? Ah, eu tenho uma camisa que eu vou malhar e ela é de poliéster. Né? Ela tem até um cheirinho diferente, né? Quando ela está no sol, inclusive, né? No calor, ela tem um cheiro diferente. É o éster relacionado. Falou de cheiros, falou de aromas, mas lembramos de éster. Então, o poliéster é um processo de condensação. Vocês estão vendo que, se eu pegar um ácido, como vocês estão observando aqui, ó, se eu pego um ácido carboxílico e reajo ele com álcool, eu vou produzir um éster. Essa reação produzida é chamada de reação de esterificação. Por quê? Por que a esterificação? Porque eu produzi quem? Um éster. Então, eu reagindo os dois, vocês vão notar o seguinte, que essa hidroxila vai reagir com esse hidrogênio e, posteriormente, vai me produzir aqui a água. Porque quando ela sai, essa estrutura aqui, ó, que ficou, vai se ligar diretamente à representação do ácido. Então, o que aconteceu aqui foi uma condensação, que eu também posso levar em consideração como uma eliminação. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema chamar de eliminação a reação de condensação, não. Pode ser chamada assim, normalmente, porque aqui eu eliminei estruturas. Diferente da adição. Na adição, eu estou quebrando a ligação π, estou produzindo novas ligações, que é o que vocês estão vendo aqui. Eu produzi novas ligações que se unem a outras, formando a estrutura poli, formando o polímero em questão, tá? Diferente aqui da condensação. Se vocês olham, essa condensação ela não acontece só no poliéster, né? Ela pode formar também aqui a questão das aminas. Se você for ver, eu estou aqui com ácido carboxílico, ó, ele vai reagir aqui com esse hidrogênio. Também produzindo o quê? Água. Então, gente, notem que lá na adição eu não tenho subprodutos a não ser a formação de uma cadeia molecular, né? Uma macromolécula. Aqui eu tenho subprodutos, eu tenho água sendo liberada, eu posso ter álcool sendo liberado, eu posso ter um ácido sendo liberado além do composto orgânico. Então, se eu tenho esses subprodutos, eu não terei mais uma reação de adição. Eu terei, sim, uma reação de condensação. Se teve subprodutos, tem uma reação de condensação, ok? Fiquem muito ligados a isso. Então, aqui o que foi que ele produziu? Ele produziu essa cadeia, né? Ó, essa cadeia que tem a presença de um grupo funcional. O grupo funcional presente agora aqui é uma amida. Tem uma amida formada, não é? Lá, no outro era um éster. Aqui é uma amida. Então, todas elas são consideradas reações de condensação. Ok? Então, veja só. A polimerização, o direcionamento específico aí de uma reação de esterificação, onde formou água, vocês estão vendo aqui a água formada, a água saiu, ela está aqui representada, e houve a formação do éster. Isso aqui é o éster. Isso é o éster. Quero dizer para vocês, estatisticamente, 9,2% das questões é identificação.
Você tem que identificar quem? Os grupos funcionais. Então, se você consegue identificá-los, você tem 90% da questão feita. Então, esta é isso aqui, as carboxílicas, é essa outra estrutura aqui, né? Ó. E o álcool para completar, para você ver que eu tenho esses grupos que vão se formar. E nessa formação vai ter um subproduto além do orgânico. O orgânico é esse aqui. Esse é orgânico. Esse outro é inorgânico. Um é orgânico, o outro é inorgânico. Vamos falar do PET? A garrafinha PET, o meu amigo Eduardo já deve ter colocado aí, o tereftalato, né? Que ele derivou desse ácido aqui, ó. Ácido tereftálico e o etileno glicol. Quero só fazer aqui uma ressalva. Esse tipo de polimerização é o chamado copolímero. Ele é o copolímero porque são monômeros diferentes, ó. Aqui é um monômero e aqui é outro. Então, eles são totalmente diferentes. E eles possuem duas extremidades. Isso vocês têm que ficar atentos. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 2 ácidos carboxílicos na mesma cadeia. E aqui eu tenho 2 álcools. Porque sem eles eu não consigo formar o polímero. Não dá para formar. Se eu tiver só uma estrutura de ácido carboxílico e só uma de álcool, eu não teria um complemento. Pararia ali naquela estrutura de condensação. Condensei, liberou água, parou ali. Nesse caso, eu preciso ter as duas estruturas. Eu preciso estar ligado nisso. Então, se eu pego o ácido tereftálico e pego o etileno glicol, eu produzo o polietileno tereftalato, que é o PET. Então, a garrafinha PET que vocês consomem diariamente é a formação de éster. Olha o éster aqui, ó. Então, esse nosso amigo polietileno tereftálico, ele é um poliéster. Ele vai ter várias estruturas de éster dentro dessa macromolécula. Então, se eu tenho vários ésteres, é um poliéster. Se eu tenho várias aminas, é poliamina. Se eu tenho várias amidas, é poliamida, e assim sucessivamente. Então, todos esses que eu acabei de falar para vocês são polímeros de condensação. E eles todos possuem duas extremidades para que eu possa formar a macromolécula. Se eu tiver uma de cada um, eu não vou conseguir. Ela vai parar e não produz mais o chamado polímero. Tudo bem? Isso foi o PET. Olha o nylon. Olha o nylon aí, ó. Nós temos um nylon comercial, que é esse aqui, ó. Nylon 66. O nylon 66, ele é abrasivo, ele resiste a calor, ele tem uma elasticidade, ele tem uma certa resistência. E ele, assim como o PET, tem duas extremidades, ó. Eu tenho extremidades de amina, vocês estão vendo aqui, ó. Duas extremidades de amina. E tenho duas extremidades de ácido carboxílico. Duas extremidades de amina e duas extremidades de ácido carboxílico para poder produzir esse polímero. Então, o nosso amigo nylon é um polímero. Então, tem duas extremidades. Então, eu tenho aqui o 1,6 de aminohexano e tem o ácido 1,6 hexanodioico. Olha o di. Tem dois grupos de ácido, né? De amino, eu tenho dois grupos amina. Então, vocês vão notar o seguinte, que ele vai dar o nylon 66. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que ele dá o nylon? Por que o nome é nylon 66, professor? A explicação é, eu vou observar a quantidade de carbonos. Quantidade de carbonos. Tanto da amina quanto do ácido. Eu tenho que observar. Vocês vão ver aqui pelo nome, ó. X. X é o quê? 6. Eu tenho 6 carbonos nessa cadeia aqui de amina. Dá para ver bem aqui, ó. Essa numeração. E no ácido, eu tenho 4 mais 2, 6. Eu tenho 6 carbonos aqui também.
Por isso que ficou nylon 66. É pela quantidade de carbonos que eu tenho, tanto na amina quanto no ácido. Nylon 66. E se for perguntado para vocês, o nylon é um tipo de polímero o quê? Ele é uma poliamida. Poliamida. Eu tenho vários grupos amida formados. Por quê? Porque quando eu unir 1,6 de aminohexano com ácido 1,6 hexano dioico, eu produzi água. Houve a produção de água. Isso aqui é uma condensação. Na condensação, libera água, libera álcool ou libera ácido. Todos inorgânicos. Temos que estar absolutamente ligados com essa informação. Prosseguindo aí, os monômeros iguais, que são os homopolímeros. Os homopolímeros. Então, veja só. São polímeros que usam somente uma substância química para sua formação. É o caso do polímero formado pelo ácido glicólico. Um ácido biocompatível e, por isso, usado na produção de fios de sutura cirúrgica. Então, veja aí. Eu tenho aqui esse monômero, né, que ele vai condensar, vai produzir aqui, você vai ver que ele está produzindo um éster, né, a relação de um éster. Ele vai ver a liberação de água. Ele é homo igual, porque vários dele, se eu pegar um outro ácido aqui, ele vai fazer a mesma relação, né? Vai produzir o homo. Esse homo é igual. Isso, igual na formação aí da sua estrutura de polímero. Monômeros iguais, né, ainda nos homopolímeros, ó. O polietileno é igual e a estrutura dele vai permanecer. Aqui é uma quantidade muito grande, ó, sacolas plásticas, né? Sacolas plásticas é um exemplo. Então, ele vai continuar com a estrutura sendo o mesmo formador. Eu não tenho formadores diferentes aí nessa representação. Não tenho formadores diferentes. Então, prosseguindo. O homopolímero que é o do Teflon, no terafluoretileno, também com a ruptura da pi, mas os elementos são os mesmos, né? Ó. Não há mudança. Não ocorre essa mudança. Do PVC, do mesmo jeito, permanece com o mesmo monômero, formando o polímero. Então, eles são chamados homopolímeros. Os copolímeros, Buna S. Buna S, existe a Buna S, existe a Buna N. A Buna S é essa confecção de borracha sintética para pneu. Então, essa Buna S ela é muito tóxica. Olha aí, ó, ela é um copolímero. Ela vai pegar aqui o eritreno, que é o but-1,3 de eno. Essa dupla quebra, essa daqui também, ela vem para o centro, ó. Ela vai ficar aqui no centro. Vocês vão ver ela bem aqui, ó, no centro. Tá vendo, ó? Então, a dupla vem bem para cá, ó. Quando rompeu. E aí vai haver a ligação, vai haver a produção. Isso aqui é o Buna S. Esse pneu é altamente tóxico, né? Ele é emborrachado, enfim, tem a sua representação, a elasticidade. Então, essa dupla aqui, ela tem relação com elasticidade. Então, ela estica facilmente, porque tem essa dupla presente lá no seu polímero, né? E tem a presença aqui do estireno, que é o mesmo formador do isopor. Então, ela é bem tóxica quando se atia fogo a esse tipo de produto. No Buna N é do mesmo jeito, tá? Buna N, eu não vou colocar o Buna N, porque no Buna N, tem o Buna S e o Buna N. O Buna N, ele tem a presença específica do cianeto. Cianeto é tóxico de verdade, né? É tóxico de verdade. Então, o cianeto é uma outra formação de borracha sintética para pneu. O Buna S e o Buna N. O tipo de plástico. Como é que eu defino os plásticos? Eu vou definir os plásticos como a sua capacidade de resistir a calor. Quando dá Dia das Mães, meu amigo, o pessoal que mais compra aí é aquelas fornazinhas para colocar em forno micro-ondas, né? Que são chamados termoplásticos. Eles resistem a determinadas temperaturas para não perder a sua essência, para não perder a sua estrutura, a sua forma, por exemplo. Então, você coloca lá no forno micro-ondas, numa temperatura alta, ele vai resistir àquele calor, ele vai até amolecer, que é inevitável, né? O processo lá de fusão, ele vai até amolecer.
só que ele vai resistir a essa temperatura e vai continuar com a sua essência, vai continuar com a sua estrutura, não vai modificar a sua massa molar. Aí nós chamamos de termoplásticos. Mas nós temos os termofixos, que tem plásticos que não podem ser colocados à torta e à direita próximo a calor intenso, como fornos ou mesmo forno micro-ondas. Porque ele vai derreter. Então, quando ele derrete, ele perde sua essência e ele não retorna à sua origem, aumentando a sua massa molar, porque agora eu estou no estado de liquidez, né? Então, ele ficou líquido e aí eu não tenho mais as suas propriedades. Então, esses são chamados termofixos ou termoendurecidos. Se quiser também, vocês podem encontrar essa expressão. Termoendurecidos, onde eles podem até resistir a uma determinada temperatura, mas além dessa temperatura, eles não vão resistir e vão perder suas propriedades. Tá? Então, ó, termoplásticos, tá aí ó, os exemplos, DVDs, CDs, moldados pela ação do calor, ó, derivado da celulose, são todos chamados polímeros naturais. É o polietileno, resina acrílica, o vinil, o poliestireno, o polímero, enfim. Todos são classificados como termoplásticos. Já os termofixos, painéis de carro, eles podem ser moldados, mas também tem um tempo, né, de calor. Baquelita, alguém já fala da baquelita? Baquelita ou baquelite? Alguém já ouviu falar? Aí o meu amigo Eduardo aí, rapaz, esse Eduardo é o cara meio. PET é o tipo de resina termoplástico aí, Eduardo, termoplástico. Então ele se molda, né? Ele se molda com calor, não é isso? Então veja, a baquelite é aquele cabo de panela. Tem aquele cabozinho de panela, aquele cabo preto da panela. Ele até resiste a temperaturas, mas se for alta demais, ela vai derreter, a tendência é derreter, né? Então, é a representação da baquelite, tem os silicones, tem a resina, tem resina fenólica, tem o poliuretanos. Inclusive, o poliuretano libera gás tóxico, né? Então, nós temos toda uma relação entre os termoplásticos e os termofixos. Então, se na prova eu perguntar qual é a diferença do termoplástico com o termofixo, é porque o termoplástico ele resiste a calor e não vai perder sua essência. O termofixo, ele não resiste aos calores, né? Alto calor vai aumentar a sua massa e vai haver a sua modificação. Tudo bem? Ó, os polímeros termoplásticos podem ser moldados mediante o aquecimento posterior, enquanto o termofixo não apresenta essa propriedade. É o que eu disse. Alto calor, derretimento total. Não tem como moldar mais, né? Algumas propriedades relacionadas ao polímero. E aí vamos trabalhar a estrutura, né? Que nós temos aí a chamada isomeria, né? Eu posso ter isomeria de estruturas. Vocês estão vendo aí que eu tenho cadeias. Essa cadeia específica aqui, ó, esse polímero, essa propriedade, ele é um monopolímero, né? Ou um homopolímero, vou colocar homo, não é isso? De adição, por ter ligações duplas, que vocês estão vendo, elas vão ser rompidas, né? Quando elas rompem, elas vão para o centro, essas ligações, ó, produzindo uma dupla aqui, como vocês estão vendo. Então, nós temos elasticidade. Então, se eu tenho dupla no centro, eu tenho elasticidade. E ela produz aqui o chamado isopreno, que não é o estireno, tá? Não confunda o isopreno com isopor, não é. Pelo iso, né? Isopreno, não tem nada a ver com isopor. Ele é o 2-metilbuta 1,3 de eno, que nós vimos a isomeria, e se eu traçar bem aqui um plano de simetria, eu estou vendo os iguais na mesma posição, né? Se eu traço simetria, eu vejo os iguais em posições diferentes. Então, esse seria o cis-poliisopreno, e nós temos o trans-poliisopreno. Então, não deixa de fugir tudo que nós estudamos anteriormente. Não dá para fugir daquilo dali, tá? É uma relação, é uma cadeia, é um monômero ligando no outro, formando um polímero, resumidamente. Né? Então, nós temos também essa interação entre essas estruturas. E aí eu cheguei a um pontinho quase que final. Não é um ponto final não, mas é um ponto quase que final. Deixa eu só voltar bem aqui, pronto. Eu vou trabalhar especificamente tudo isso, em cima de todas essas relações. Eu quero mostrar para vocês algumas interações, por exemplo, que vocês irão encontrar no próximo ano do polímero com o Bernoulli. Vocês me
me concedam 5 segundinhos aí do tempo de vocês para eu baixar isso aí, para eu baixar essa estrutura e mostrar para vocês como é que é cobrado isso para vocês no Enem. 5 segundinhos, por favor. Aproveitei essa aula que é um pouco mais, como é que eu digo, interativa, pelo slide, e vou trabalhar com vocês as questões em sala. Lembrando a vocês que eu já coloquei no sala de aula o roteiro, você acha que vocês já viram, das aulas que nós vamos trabalhar, das questões, enfim, e eu vou trabalhar muita questão com vocês durante esse mês, tá? Principalmente essa parte aí de adição e condensação. Estou entrando aqui. Deixa eu mostrar uma questão que fala diretamente a vocês do Bernoulli, que é o futuro material de vocês. Tá abrindo, a internet está daquele jeito, vamos lá. Vamos lá, tá abrindo, abriu. Agora encontrar polímero. Cadê você, polímero? Cadê você? O molécula não tá aqui, polímero. Está abrindo, vamos lá. Vocês vão entender como é que funciona polímero no Enem. Vou buscar lá a seção Enem, vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento, como é que são as questões relacionadas a polímero no Enem. No ano passado, por exemplo, teve muita questão de polímero. Teve mais ou menos 3 a 4 questões de polímero no ano passado. E teve muito aluno nosso que acertou. A gente trabalhou com ênfase nisso. Né? À toa que nós tivemos bastante aprovação no ano passado, que foi trabalhado muito essa questão dos polímeros. Então, eu vou abrir aqui para vocês, eu vou descompartilhar o que eu estou compartilhando, né? Tenho que descompartilhar para poder compartilhar uma guia. Deixa eu ver, cadê você? Descompartilhei aqui, vamos falar. Aqui, meu Bernoulli. Vamos esperar aparecer. Pronto, já visualizam isso daí? Já consegue visualizar? Tá dando para ver essa estrutura que eu coloquei aqui? Sim? Todos estão visualizando? Só confirme para mim, por favor. Ok. Vamos lá, deixa eu voltar para cá e vou baixar lá para a partezinha de questões. Acho que aumentei demais o zoom. Deixa eu baixar, tá em 140, deixa eu baixar aqui, tá muito grande. Pronto, aqui já vai na parte de questões. Então, tem muito polímero para ser trabalhado e vocês vão gostar. Vou tirar até algumas questões para a gente trabalhar em sala daqui do Bernoulli. Como, por exemplo, essa questão aí, que eu não sei se vocês estão vendo por completo. Deixa eu olhar aqui para vocês. Tá pequeno, tá, Eduardo? Tá pequeno o que tá na tela? Tá pequeno para vocês, tá? Daqui eu falei do nylon 66, uma questão muito comum. Vocês não estão me respondendo, mas eu vou aumentar aqui de novo. Só mais um pouquinho. Pronto, 120 tá bom. A ver que fala assim, né? Ó. O nylon, um polímero, uma poliamida, obtida pela reação do ácido adípico com hexametiletilenediamina,
como indica no esquema reacional. Ele dá aqui um exemplo do nylon e mostra o processo do nylon aqui, ó. Houve a formação de água, que vocês estão vendo aqui no final, e o nylon 66, porque eu tenho 6 carbonos aqui do hexadiamino, né? E do ácido hexadioico. Então, eu tenho 6 de cada, por isso que ficou nylon 66. A questão está pedindo para fazer a relação agora com outra quantidade de nylon. Ó. Na época da intervenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial baseada no número de átomos de carbono de ácido carboxílico, seguido no número de carbonos de diamina. De acordo com essas informações do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do ácido butanodioico com 1,2 diamino etano é. Então, um tipo de questão dessa, o aluno preparado não pode perder. Ele não pode perder um tipo de questão dessa. Ó. Por aqui, veja só, esse but significa eu tenho 4 carbonos. But, 4 carbonos. Nesse outro, eu tenho et. Esse et, eu tenho 2 carbonos. Então, o nylon formado nessa reação é esse nylon aí, ó. É o nylon 4,2, que são 4 carbonos do ácido, tem que ser nessa mesma sequência, e 2 da amina. Nylon 4,2, que seria a letra D. Então, muito aluno já acertou essa questão, porque já fez relação direta aí com o que nós chamamos de condensação, né? Produziu água no final e teve essa relação direta aí. Então, essa questão do Enem, né? Ó, temos outras, óbvio, né? Tem outras questões que vinculam aí especificamente os polímeros. Não está faltando 3 minutos? Eu vou procurar uma questão bem mais solista aqui para vocês. De início mesmo, mas bem mais prática, para que vocês entendam que os polímeros não é esse bicho de 7 cabeças como muitos falam, ou como muitos pensam. Como vocês conheceram as reações orgânicas, fica mais fácil o entendimento. Antes de chegar na parte de aprendizagem, pronto, bem aqui uma questão que fala sobre o PVC. Sai daqui, ó, essa quarta. Ó. Considere a fórmula a seguir. Então, essa fórmulazinha aqui, ó, é a fórmula, é o monômero do PVC. Lembrando que isso daqui é a menor parte, então é o monômero. É a menor parte. Então, ele vai se juntar a várias outras, que vai quebrar a ligação π aqui, para produzir o poli, né? O policloreto de vinila. Né? Porque aqui seria o cloroeteno, que é o policloreto de vinila. Então, o composto representado a seguir, né, por essa fórmula, matéria-prima obtido do polímero conhecido como PVC. Uma questão dessa a gente não erra. Não é? Ó? Do mesmo jeito, essa questão aqui de adição. Uma reação de adição, onde vocês estão vendo o monômero, que tem ligação dupla, que está formando uma ligação simples aqui. Ó. Eu só tenho ligações simples. Então, se eu sair de dupla e tenho ligações simples, a reação é o quê? É adição. E só quem tem reação de adição são esses polímeros aqui. Então, ele pergunta, onde X, esse X aqui, ó, ele pode ser um hidrogênio, ele pode ser um grupo alifático e aromático, né? Ele pode ser um halogênio. Então, ele pode ter estruturas de aromaticidade, que vocês estão vendo. Ele pode ter a presença de um cianeto e ele pode ter um alifático, que é a cadeia aberta. Por que eu não posso ter esse 3 aqui? Porque eu não tenho ligação dupla aqui, ó. Para poder representar, por exemplo, o PVC, né? Eu não tenho como ter essa relação. E aí, a pergunta da questão é: podem sofrer polimerização pelo processo descrito? Quais das estruturas, quais dos monômeros? É 1, 2 e 4. Letra D. A 3 não tem o quê? Não tem insaturação. Então, se não tem insaturação, eu não tenho como romper. Se eu não tenho como romper, eu não vou formar polímero. Então, letra D.
Então, vocês estão vendo que não é tão complicado. A gente vai ver muito isso na nossa prática no cotidiano. Ok? Desejo a vocês um excelente dia, uma excelente semana. E na próxima semana a gente se encontra. Vou preparar uma listinha também para a gente trabalhar. Vou relembrar isso que eu falei também. Lógico, não vou só correr não, tá? Vou relembrar. E essa aula... Valeu, Eduardo. Essa aula tá gravada, tá bom? Um abraço, crianças. Fiquem todos bem. A gente se encontra, se Deus quiser.